Schiller. Às 8h26, Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, falando hoje sobre os desdobramentos daquele episódio relatado pelo senador Marcos Duval, que desdisse, aí mudou de novo. Enfim, o que a gente tira daquela história toda, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Cláudio, Sônia, Pedro, nossos ouvintes. Olha, eu trouxe esse assunto aqui, a gente estava conversando antes, porque ele faz parte do que eu chamo de indústria do golpe no Brasil. A indústria do golpe é um assunto que nunca sai da pauta, a gente está discutindo isso há anos já no Brasil, né? E, obviamente, sem nenhuma grande base real, né? Tudo exatamente isso que a Thaís colocou aqui, é um diz que alguém falou, alguém ouviu, alguém supõe, etc., né? Só que o país fica nessa discussão, não é? A gente fica nessa discussão o tempo inteiro, a mídia se ocupa, no fim de semana, manchetes, há dias já, nos veículos de comunicação, e o país deixa de discutir questões importantes, não é? São especialmente da área econômica. O que aconteceu? Nesse caso, o que me impressiona primeiro, a quantidade enorme de versões que tem no caso. Você tem um senador do Espírito Santo, o senador Marcos Duval, que é um senador aliado ao presidente Bolsonaro, historicamente, está no meio do mandato, né? Ele disse que estava muito brabo no dia da votação lá da presidência do Senado Federal e fez uma declaração, segundo ele, meio impensada, meio impulsiva, né? Dizendo que, vejam bem, que no dia 9 de dezembro, teria tido uma conversa na Granja do Torto com o deputado Daniel Silveira e com a presença do então presidente Bolsonaro, onde o deputado Daniel Silveira teria sugerido um grampo no ministro Alexandre de Moraes. Não um grampo, né? Uma gravação ilegal. Imagina, bota um microfonezinho na lapela, vai lá e grava e tenta tirar alguma declaração fora das 4 linhas, uma coisa nesse sentido. Bom, já começa aí a loucura, né? O que teria acontecendo numa reunião na Granja do Torto, Daniel Silveira, uma tornozeleira eletrônica, tramando uma escuta ilegal do ministro da Suprema Corte do país, que é quase surrealista isso, mas vamos lá. E aí começa a loucura das versões. Segundo ele teria, imagina, ele é um aliado do presidente, o presidente não teria dito nada na reunião, ele continuou sendo um aliado do presidente durante as próximas semanas, mas teria ido ao ministro Alexandre de Moraes ter denunciado a tal da suposta tentativa de golpe. E aí começa. Golpe não é bem um golpe, né? Digamos assim, uma tentativa de escuta, tentativa de retirada do ministro Alexandre de Moraes dos processos, enfim, é algo nebuloso aí. Mas aí começa uma nova contradição. Segundo ele teria procurado o ministro Alexandre de Moraes, que não teria dado muita bola, teria perguntado para ele se ele queria formalizar aquela denúncia. Ele disse que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele não quis formalizar, o caso ficou por isso mesmo, né? Só que o senador diz uma coisa completamente diferente. Ele diz, não, eu em nenhum momento fui requisitado a formalizar e formalizou no sentido, não é no sentido que ele deu um depoimento formal, porque segundo ele não foi demandado, mas que ele mandou inclusive por escrito e que ele teria como provar isso, até agora não provou, não é? Então aí, vamos lá, os dois estão chamando, né, cada um está chamando o outro de mentiroso, e alguém está mentindo, né? Porque se o ministro diz que pediu para o senador formalizar, o senador não formalizou, e o senador disse que o ministro não pediu para ele formalizar e que ele comunicou formalmente, né? Então teria comunicado via WhatsApp, teria explicado o motivo da reunião, estaria gravado, ninguém viu essas gravações dessas mensagens ainda, né? Então tem um problema sério aí. O que levou o ministro Alexandre de Moraes a abrir uma investigação do senador Marcos Duval, não é? E fazer declarações públicas sobre o caso. Então ele é o relator do caso, ele pede uma investigação, o caso está em aberto, mas também deu entrevista, foi a um evento em Portugal, chamou de Operação Tabajara. Eu até fui ler, no Brasil tem a lei orgânica da magistratura, diz o seguinte, que é vedado ao magistrado se manifestar sobre qualquer meio de comunicação sobre processos passíveis ainda esperando julgamento, ou seja, processos em andamento. No Brasil ninguém leva a sério isso, né? Especialmente
alguns ministros da própria Suprema Corte que falam, dão declarações, dão entrevistas, chamam de Operação Tabajara, tecem considerações livremente sobre processos que estão sob a sua condução. Né? Mas isso é mais um ponto, vamos dizer assim, do estranho que é o Brasil hoje. Né? Mas vamos lá, mas não para por aí. No Palácio do Planalto, muita gente acha que é uma armação do próprio senador, né? No sentido de criar uma confusão, joga esse assunto de novo na pauta, provoca uma eventual CPI no Congresso, e aí é ruim para o governo, porque retoma toda a discussão, os atos do 8 de setembro, do 8 de janeiro, eventuais responsabilidades do governo federal, enfim, cria uma confusão em torno desse tema no Congresso Nacional. Acho uma versão um tanto delirante. Não é? E tem também a versão da oposição no Senado, não é? que acha que o senador, a oposição que eu digo, quer dizer, o senador Randolfo Rodrigues, na verdade, a antiga oposição, né? Porque os atos foram em dezembro, mas a esquerda no Senado, que considera que o senador tentou, de fato, que houve uma tentativa, porque isso já faz parte um pouquinho da narrativa. Então, houve a tentativa de se dar o tal do golpe, mas como não funcionou, o senador tenta agora aproveitar de alguma maneira, se tornar mais independente, criar aí algum fato político, ganhar mídia, algum mistério nisso. Né? O resumo da ópera, isso é uma grande loucura, né? Uma grande loucura, primeiro uma enorme irresponsabilidade de um senador fazer uma denúncia como essa, desse jeito, semanas depois. Se os atos aconteceram há 2 meses atrás, por que ele não denunciou? Né? Por que ele não formalizou isso? Poderia ter feito exatamente o que fez agora, na época, fez agora porque estava brabo. Né? Na minha visão também é muito estranho o ministro Supremo receber uma informação como essa de um senador da República e não dar a menor bola. Bom, se não deu a menor bola, eu me lembro na época que houve aquela conversa do Josley Batista com o ex-presidente Temer, lá no Palácio da Alvorada, né? E na época o presidente Temer foi acusado de prevaricação, mas também era uma conversa informal, né? E eu me lembro na época que o presidente Temer disse, não, para mim aquilo era uma besteira, toda hora me dizem besteira em Brasília, uma bobagem, nem dei bola. Um pouco isso que disse o ministro Alexandre de Moraes, nem dei bola, uma bobagem daquela, não tinha formalização nenhuma e tal. Bom, por que lá era prevaricação e aqui não é prevaricação? Então, outro ponto curioso. Outro ponto curioso é por que isso, qual seria a motivação disso, né? Então, a minha é muito estranho isso. O fato é que o país fica numa discussão que ocupa espaço, né, que mobiliza o debate público do país, o Congresso Nacional, né, em torno de uma eterna discussão, no fundo vazia, né, essa ideia do golpe, vai ter, que não vai ter, da conspiração, etc. Enquanto que o país devia estar discutindo, na verdade, temas essenciais aí da área econômica, especialmente, e acaba de alguma maneira sendo deixado de lado. Eu diria é um exemplo para mim de irresponsabilidade, mais do que qualquer coisa, da liderança política brasileira. Agora, Schiller, você tem razão, né? Essa coisa dos ministros, sobretudo de ministros dos tribunais, do Supremo Tribunal, não estamos falando de qualquer tribunal, estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Eles falam e participam de eventos e falam pelos cotovelos, né? Como no caso do ministro Alexandre de Moraes, ele faz declarações que são próprias de um delegado de polícia, por exemplo. Quando tem um caso sob investigação, um caso rumoroso, o delegado está sempre dando entrevista, dando declarações e tal. O delegado, enfim, é até ruim que façam isso, mas como é que eu diria, é da prática da profissão aqui do nosso país, delegados se comportarem dessa maneira. Mas ministro do Supremo não, né? Ministro do Supremo fazer declarações o tempo todo ali no meio da rua, briga de rua, né? E ficam ali depois, ficam irritadinhos, ficam revoltadinhos, porque a turma cai matando nas redes sociais, aí quer censurar a rede social, quer regular a mídia, e como fazem os países autoritários do mundo afora. A gente viu o ministro Gilmar Mendes afirmar lá em Lisboa, ou chamar o ex-presidente, ou dizer que o Brasil foi governado por gente do porão, né? Ele está falando sobre pessoas que vai julgar,
né, em processos que certamente cairão na mão dele para julgar. Há diversos já em tramitação ou em gestação ali, pelo menos na cabeça do Alexandre de Moraes, e isso vai sobrar para o ministro da Suprema Corte julgar. E aí ele já mostra, estamos falando do decano do Supremo, o cara mais experiente, o cara que tinha o dever da sensatez, né? Como é comum nos decanos. É uma situação difícil que a gente assiste, né, nas instituições de uma maneira geral, mas no Supremo Tribunal Federal é difícil imaginar um período tão triste, tão medíocre, tão lamentável na história do próprio Supremo. Essa é a minha opinião, Sheila, não sei qual é a sua em relação a isso. Eu diria o seguinte, quer dizer, toda vez que o Poder Judiciário, mas especialmente a Suprema Corte, ministros, eles se manifestam, eles opinam, eles mobilizam opinião, né? Hoje, inclusive, tem um editorial de um grande jornal colocando exatamente isso. Quer dizer, então a justiça, que deveria ser puramente formal, objetiva, técnica, baseada na lei, no enquadramento, etc., e a partir daí ela tem a sua credibilidade, né? A partir dali ela fica fora do jogo político. A justiça não pode entrar no jogo político, ela não pode mobilizar opinião a favor e contra, não pode ter o partido que é a favor da justiça, o partido que é contra a justiça, ou essa percepção que virou genérica no Brasil. Tem pesquisa que mostra isso, 45% das pessoas que acham que a justiça não é isonômica no país, que não tratou com isonomia, não é, os candidatos nas eleições, o que não vem tratando várias questões, né, com isonomia, né, e isso em grande medida em função da verborragia, ou seja, né, da adjetivação. Por exemplo, isso que você colocou, você tem um ministro do Supremo que faz um julgamento qualitativo sobre um governo. Não cabe ao ministro do Supremo fazer análise política. Eu sou analista político, então me cabe aqui, olha, o cuidado que eu tomo, vocês são testemunhas de não adjetivar. Dizer, esse governo é bom ou esse governo é ruim, esse governo é genocida ou esse governo é comunista ou é fascista, ou seja lá o que for. Esse tipo de adjetivação, na minha visão, não cabe nem a um jornalista, nem ao colunista, nada. Quer dizer, quanto mais a um magistrado. Então, quer dizer, um magistrado fazer esse tipo de colocação, a minha é ruim para todo mundo, né? Além de contrariar a lei, né? Porque como o Supremo julga quase tudo no Brasil, né? E autoridades federais, o presidente da República, né, tem essa circunscrição no Supremo para julgamentos, senadores, parlamentares, qualquer juiz de valor já é uma antecipação no mérito, né? Se chama de Operação Tabajara, se faz a crítica, etc., já tem uma antecipação no mérito. Então, qual é a isenção para fazer o julgamento depois? Enfim, não é um quadro bom que a gente está vivendo no Brasil. Esse caso, na minha opinião, ele é sério. Por quê? Porque ou o senador da República está falando em verdades, ou o ministro do Suprema Corte está falando em verdades. Alguém mentiu nesse episódio, né? Isso precisa ser esclarecido, porque é um problema de credibilidade, no fundo, da nossa liderança política. Acaba ajudando as pessoas a terem mais descrédito em relação à política do que já tem no Brasil. Esse é o cientista político Fernando Schiller, participando conosco do Jornal da Bandeirantes. Gente, hein? Daqui a pouquinho tem entrevista importante aqui para você. Às 9 horas da manhã nós vamos conversar com o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Eduardo Tuma. Schiller, até a próxima, hein? Grande abraço, boa semana. Rede Bandeirantes de Rádio.